Olá, eu sou Carlos Mesquita e nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo simples de como criar um componente em Delphi. Para o nosso projeto a gente vai utilizar o nome FloatPanel porque o componente ele vai herdar da classe tPanel, é um panel simples, mas vai ter a capacidade de flutuar sobre o formulário de acordo com a movimentação do mouse, tá? Então vamos lá ao projeto. O primeiro passo é a gente criar o pacote que irá conter as units do nosso componente em File New Package. Vamos renomear aqui para FloatPanel, já salvar o nosso projeto. E em seguida a gente vai criar em Unity com toda a estrutura da classe, da procedura de registro e etc. O Delphi, a IDE, ela já oferece um atalho para que a gente possa já criar esse Unity com base em alguma classe já existente, que é o nosso caso. A gente vai aqui clicar em Component, New Component, ele abre esse assistente aqui, a gente vai utilizar a opção VCL for Delphi 132. Ele vai listar aqui todas as classes que tem disponíveis. Vamos escolher tPanel aqui na pesquisa. No próximo passo a gente vai definir o nome da nossa classe. A gente sempre usa esse prefixo T aqui como padrão nos aplicativos de Delphi, né, nos projetos, para o nome das classes. Vamos lá, tFloatPanel. A página que eu quero instalar o meu componente na IDE será a página chamada Exemplos. O nome da Unity é o local onde será salvo e o seu path que a gente vai ver em outro vídeo mais à frente. Na próxima página aqui, ele já me pergunta se eu quero criar essa nova Unity, simplesmente, se eu quero já instalar num pacote existente, um novo pacote, ou adicionar nesse projeto atual que eu estou, que é o FloatPanel, que é o que eu vou escolher. Finalizando aqui o assistente, ele já me abre a caixa para salvar, eu vou chamar a Unity, o arquivo de FloatPanel. Ok, ele já me cria aqui a estrutura básica do meu projeto, onde ele coloca, da minha Unity, onde ele vai colocar aqui o nome da classe tFloatPanel, herdando da classe tPanel. Já declara aqui todos os escopos de visibilidade e também já o método registra, que é o método responsável por registrar o componente dentro da IDE do Delphi. Tá? Então, no momento que a gente executa o instalar, ele executa essa procedura de registro, onde ele vai chamar a classe tFloatPanel e carregá-la e instalá-la dentro da página exemplos lá da toolpalette, tá? Então, ok, feito esse primeiro passo aqui, bem básico, a gente vai agora criar, utilizar das mensagens do Windows, recursos de mensagem do Windows, para informar que esse componente ele precisará se movimentar sobre o formulário que ele vai ser utilizado, tá? Então, vamos utilizar aqui o escopo public para declarar uma procedure que nós vamos chamar de WM Mousedown. Vou declarar aqui um parâmetro que vai se chamar MSG, de abreviação de mensagem, da classe TMSG. Vou fechar aqui, Directive Message. Vou monitorar todas as mensagens que chegarem com a identificação L button down. Nota que essas duas classes, essas duas estruturas que eu estou utilizando aqui, elas não foram identificadas, porque eu preciso declarar as units que contém, que são as units messages e a unit Windows. Ok? Agora, depois de declarada aqui a procedure, eu pressiono Ctrl Shift C, que é um atalho para criar aqui a implementação. E nessa implementação eu vou colocar dois comandos simples. O primeiro é o Release Capture, que a gente vai desligar, liberar o cursor do mouse para a nossa aplicação. Release Capture. Em seguida, a gente vai enviar uma mensagem para o Windows, informando que essa classe atual, nesse handle, deve agora executar o comando F012. Pronto. Dois comandos simples. Release Capture para liberar o cursor e o próximo que é enviando a mensagem para o Windows informando que ele deve movimentar, que é esse comando F012, ele deve movimentar o meu componente conforme o movimentar do mouse, ok?
Então pronto, feito essa estrutura básica agora, é só a gente instalar o nosso componente. Ele vai dar mensagem já aqui, o TheFloatPanel foi instalado lá na página exemplos, né? Ok, feito isso agora a gente vai para o próximo passo, que é utilizar o componente. Então, vamos aproveitar esse mesmo projeto aqui, o mesmo grupo, para criar um novo projeto, VCL Forms Application, onde eu vou dar o nome aqui de, deixa eu salvar aqui a Unity dele, dar o nome de FloatPanel Client. Ok, vou localizar aqui o meu componente. Olha lá, ele está na página exemplos, que foi a que eu defini. Aqui o componente é um panel normal, com todas as propriedades de um componente panel. Só que ao executar, o Windows recebeu a instrução que deve movimentar esse float panel, esse componente, sobre o formulário. Nós vamos agora colocar mais uma perfumaria nesse nosso componente, que vai ser definir em que momento ele vai poder ser movimentado ou não, esse componente. Então, vamos colocar aqui uma propriedade simples, aqui no escopo Publisher, uma propriedade que vai se chamar Design Mode. Pronto, crio aqui as implementações da minha propriedade e coloco um simples if. Se não tiver em modo design, eu não executo os comandos. Volto aqui no meu projeto, no meu form. Posso aqui adicionar um checkbox, talvez. Vou botar aqui modo estrutura. E no on-click desse componente, eu vou dizer que o FloatPanel, na propriedade que eu criei, que é aquela Design Mode, vai receber a propriedade checked do meu componente checkbox. Vamos executar agora o FloatPanel Client. A gente percebe que já de cara ele não se movimenta mais, mas se eu marcar o modo estrutura, ele já habilita a movimentação. Ok? É um exemplo simples. Se inscreva no meu canal, deixe seu like se você gostou e aguarde os próximos vídeos sobre esse mesmo assunto e muitos outros sobre Delphi. Um abraço.